Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como determinar a velocidade de escape para que um foguete consiga se livrar, digamos assim, da gravidade da Terra. A velocidade de escape é a velocidade mínima que o foguete tem que ir, que tem que ter, velocidade inicial, para que ele consiga vencer a velocidade da Terra e não voltar mais, entendeu? Porque se ele tiver combustível para ir até um ponto em linha reta, né? Até um ponto e não for suficiente, vai chegar uma hora que ele vai começar a voltar. Então esse conceito de velocidade de escape é um conceito interessante, porém a determinação dessa velocidade aqui, ela envolve uma matemática um pouco mais sofisticada, digamos assim, que a gente não está acostumado no ensino médio, né? Envolve o cálculo diferencial integral. Bom, qual que é o raciocínio que a gente tem que fazer? Qual que é a velocidade mínima ou a energia mínima que um foguete tem que ter para ele escapar da atração gravitacional da Terra? A gente sabe que a força gravitacional entre dois corpos que têm massa, ela nunca é nula. Ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Conforme a distância vai aumentando, ela vai diminuindo. Mas ela tende a zero, mas ela nunca chega a ser zero. Tá? Então, nós teremos que encontrar qual que seria a energia necessária para levar esse foguete daqui até um ponto em que a energia potencial gravitacional entre a Terra e ele fosse zero. Tá? Que se vocês prestarem atenção, ó, fizer um gráfico aqui da força gravitacional em função da distância, você vai ver que o gráfico vai dar isso aqui. Ó. Então a força gravitacional ela diminui, diminui, mas ela nunca chega a ser zero. Né? Esse gráfico nunca chega a tocar aqui. Teoricamente, ele só ia tocar essa parte aqui do gráfico a uma distância infinitamente grande. Tá? Então, no final das contas, nós temos que calcular o trabalho necessário para levar esse foguete daqui até uma distância infinita. Se vocês lembrarem lá das aulas do ensino médio, trabalho é força vezes distância. Bom, seria só a gente fazer essa distância ser igual a infinito e determinar o valor dessa força aqui. Qual que é a força que puxa esse foguete, né, de volta aqui? É a própria força gravitacional. O problema é que, como eu mostrei no gráfico ali antes, essa força gravitacional ela não é uma força constante. Aí que está o problema. Porque, ó, por exemplo, se eu quiser mover essa caixinha daqui até aqui, basta eu saber a força que eu estou usando para movê-la daqui até aqui e multiplicar pela distância, né? Força vezes distância e acabou o problema. O problema é que essa força ela não é constante. Ó, vamos imaginar se ela fosse constante, tá? Seria muito simples, ó. Vou fazer um gráfico da força em função da distância, que é zero. Se essa força aqui ela é constante, então ela é um número, tá? Ela é um número e ela vai ser sempre igual, sempre igual, sempre igual. Então, se eu quiser saber o trabalho para levar esse cara daqui até um ponto aqui, ó, tá? Um D qualquer, vou chamar de D'. Então, qual que é o trabalho realizado para levar esse corpo até essa distância aqui? É só fazer o F, né? Vou chamar aqui de F', só fazer o F' vezes o D. Ou seja, eu calcular a área dessa figura aqui. O problema que eu já mostrei para vocês, que a força gravitacional, tá? Força gravitacional, ela não é um gráfico constante, né? Ela é uma coisa assim, ó. Tá? Esse que é o problema para resolver isso aqui. Como que eu faria para calcular a área dessa figura aqui? Uma maneira bem engenhosa de fazer isso é dividir essa figura em pequenos retângulos. Ó. Faz assim, ó. Pega esse retângulozinho aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. Faz um monte de retângulos. Eu fixo uma largura para esse retângulo aqui, chamo essa base aqui de dr. Então, eu pego esse dr e multiplico pelo valor da força. Depois eu vou para outro retângulo menor. Pego mais um dr e multiplico. Depois eu somo tudo isso. Só que isso aqui você vai concordar comigo que eu teria que pegar esses drzinhos somando eles até o infinito. Até que todos os dr juntos fossem igual ao infinito. Você há de concordar comigo que seria um trabalho, né? Uma atividade bastante trabalhosa. Mas, graças aos cientistas, existe uma maneira de fazer isso aqui
diretamente, que é usando o cálculo integral, tá? Então, usando o cálculo integral, isso aqui, ó, vira integral de R0, que é o... Como eu quero sair da superfície da Terra, eu não estou saindo do centro da Terra, então eu vou começar de uma distância R0 e vou levar o foguete até o infinito, tá? Então a integral, a gente lê assim, ó, integral de R0 até infinito de F vezes dr. F vezes dr. Por que não é mais D? Porque D seria se o F fosse constante. Eu ia pegar uma distância fixa, uma largura fixa. Mas como o nosso gráfico, nós dividimos eles em pequenos retângulos, então agora eu tenho aqui um dr. E o que é a força gravitacional, né? Força gravitacional, eu vou escrever aqui, ó. Trabalho, integral de R0 até o infinito. Força gravitacional é constante gravitacional vezes a massa da Terra, vezes a massa do foguete, dividido pela distância entre os dois ao quadrado, vezes dr. Eu não vou me ater aqui na mostrar todos os passos dessa integral aqui, mas basicamente a solução para uma integral de 1 sobre d ao quadrado, tá? É menos 1 sobre d. Então isso aqui vai ficar menos g vezes mzinho sobre d, e eu vou variar isso aqui de R0 até infinito. Isso aqui vai ser igual a g mzinho, menos, né? Dividido por R0, não, dividido por infinito, menos o menos g mzinho, dividido por R0, tá? Qualquer número que você dividir por um número infinitamente grande, no final das contas ele vai virar zero. Então isso aqui vai ficar zero, menos com menos vai dar mais. Então a solução dessa integral é g mzinho sobre R0. Vou apagar aqui a parte de cima, tá, para a gente continuar. Vou pegar só esse último resultado aqui. Então, chegamos à conclusão que o trabalho para levar um foguete da superfície da Terra até uma distância infinitamente grande, onde a gravidade da Terra não influencie mais, é igual a g mzinho sobre R0. Bom, para que esse foguete chegue lá no infinito, né? E lá no infinito acabe a energia dele, ou seja, ele vai ter energia suficiente só para chegar lá, então ele já tem que ter essa energia aqui na Terra, concorda comigo? Então ele tem que ter uma velocidade suficiente para que a energia cinética dele seja suficiente para ele ir gastando essa energia e quando chegar numa distância infinitamente grande, essa energia acabar. E lá ele já não é mais atraída pela gravidade. Então nós podemos igualar essa equação aqui com a energia cinética. Tá? Lembrando que a energia cinética de um corpo qualquer é a massa desse corpo vezes a velocidade dele inicial ao quadrado dividido por 2. Então nós vamos igualar isso com isso. Isso aqui tem que ser igual a g vezes mzinho sobre R0. Se vocês prestarem atenção, vão ver que o m aparece aqui e aqui. Então, mais uma vez, a gente entende por essa primeira simplificação que a massa do corpo não é importante, tá? E só a velocidade. Então, escrevendo aqui, a gente vai ter v0 ao quadrado sobre 2 igual a g mzão sobre R0. Isolando a velocidade, que é o que a gente quer encontrar, então a velocidade inicial que o corpo vai ter que ter é igual a constante gravitacional, desculpa se eu falei gravidade, constante gravitacional, dividido por R0, vezes esses dois aqui que passou multiplicando, e no final a gente tira a raiz de tudo. Então essa é a equação que dá a velocidade de escape de um planeta, no nosso caso aqui é o planeta Terra, né? Vamos usar a massa da Terra, mas ela vale para qualquer planeta, tá? Você só vai precisar da massa desse planeta e do raio dele. Vamos fazer aqui o cálculo para o planeta Terra usando essa equação aqui.
Então, vamos lá. Então, velocidade inicial vai ser raiz quadrada de 2 vezes gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra. Então, a velocidade inicial de escape na Terra vai ser igual a 2 vezes a constante gravitacional é 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 5,97 vezes 10 na 24, e tudo isso dividido pelo raio da Terra, que é 6,371 vezes 10 na 6 metros. Tá? E depois, no final, nós vamos tirar a raiz quadrada de tudo isso. Vou fazer aqui na calculadora rapidinho, vou mostrar para vocês. Vou usar a minha calculadora aqui. Então, raiz quadrada de, abre parênteses, 2 vezes, abre parênteses, 6,67 vezes 10 elevado na menos 11, vezes 5,97 vezes 10 elevado na 24. Tudo isso dividido por 6,371 vezes 10 elevado na sexta potência. Vou mostrar para vocês, é claro que não vai aparecer todo o cálculo ali, né? Mas é isso aqui. Vamos dar um igual aqui. A velocidade vai aparecer em metros por segundo, tá? Aqui eu obtive um valor de 11.180 metros por segundo. Vamos ver aqui se isso faz algum sentido. 11.180 metros por segundo. Se converter para quilômetro por hora, multiplicar por 3,6, vamos chegar numa velocidade de 40.249 quilômetros por hora. Então, para que um corpo escape, tenha a velocidade mínima que o corpo teria que sair da Terra, atirado para cima, né? Velocidade inicial, e que ele não tivesse mais nenhum motor, né, para continuar se movendo, e que fosse o suficiente para ele fugir da gravidade da Terra e nunca mais ser atraído pela gravidade da Terra, seria 40.249 km por hora. Valeu, pessoal!